Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu trouxe esse vídeo para mostrar para vocês quatro fundos imobiliários que são fundos de base 10, ou seja, eles estão ali na casa dos R$ 10 ou abaixo desse valor de R$ 10. Então vejam que com apenas R$ 10 ou um pouquinho menos, né, nós conseguimos investir aqui na bolsa e nesse segmento de fundos imobiliários. Se você não sabe o que é um fundo imobiliário, assista o último vídeo do canal aí que eu postei, lá eu explico bem certinho para vocês o que é um fundo imobiliário, tá certo? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro fundo imobiliário que eu vou trazer para vocês aqui é o MCRE11. Esse fundo imobiliário, ele é um fundo imobiliário que nós chamamos de fundo de papel, né? O que é um fundo de papel? Um fundo de papel é aquele fundo que ele empresta, no caso, dinheiro, ele empresta os certificados recebíveis de imóveis, que nós chamamos, né, de CRIs, para segmentos que querem fazer uma construção. Então, por isso que eles são chamados de fundos de papéis. E nós também temos os fundos de tijolos, que eles possuem imóveis físicos, né? Aqueles galpões logísticos, hotéis, enfim, vários outros segmentos que nós vamos estar observando aqui. Para quem não conhece, esse é o site do Investidor 10, né? Um site gratuito que você pode criar sua conta lá e ir observando aqui os fundos imobiliários, as ações. Nesse site é muito interessante porque ele traz todo o desempenho do fundo imobiliário ou da ação que você está consultando. Alguns dados eu vou explicar para vocês aqui, para quem já conhece, é bom dar uma recapitulada, né? Então vamos lá. A cotação, veja, esse fundo imobiliário ele está sendo cotado a R$ 8,72, então muito barato, né? Abaixo de R$ 10. Ele está pagando um rendimento aqui de 14,73 ao ano, e nós temos aqui o P sobre o VP. Então, o P sobre o VP nos fundos de papéis, ele indica para nós se o fundo ele está barato ou ele está caro. O preço sobre o valor patrimonial da cota. Como assim? Por exemplo, essa caneta. Essa caneta, ela custa R$ 10. Eu sei que ela custa R$ 10 porque todo o processo para fabricação dela e etc. E lá na loja ela está custando R$ 10. Aí eu vou lá nessa loja e no outro dia eu observo que essa caneta ela está custando 90 centavos. Ou seja, ela está com desconto. Eu sei que ela vale R$ 10. E se no outro dia posterior eu for lá e observar que essa caneta ela está custando 1,10, eu tenho certeza que ela está cara, né? Então, o que acaba acontecendo? Nos fundos de papéis, é isso que nós observamos. O P sobre o VP, 1 é o preço justo, então você está pagando aquilo que esse fundo imobiliário vale. Se você comprar ele abaixo de 1, você está comprando ele com desconto. Aí você consegue receber os dividendos, que eu já expliquei que os fundos imobiliários eles pagam dividendos todo mês e 95% do lucro que eles obtêm. Então você vai estar recebendo esses dividendos e também você tem um potencial de valorização. Por quê? Porque esse fundo está sendo descontado ele está sendo vendido, né, com desconto. Liquidez diária. O que é liquidez diária? Aqui no caso, por dia, esse fundo é negociado 5,2 milhões de reais. Então, se você quer comprar e vender lá na bolsa, é mais fácil de você entrar e sair nesse fundo. E em um ano aí, ele teve uma valorização de 19,48, tá certo? Eu vou mostrar para vocês aqui como que é o rendimento desse fundo. Então, para vocês verem aqui que é um fundo que parece um reloginho, né, de tão certinho que ele entrega os rendimentos. Observe aqui, nós temos os rendimentos dele. Lá desde 2021, né, ele vem pagando cerca de 13, 11, 10 centavos, né? Então, é um fundo que entrega um ótimo rendimento aqui para você entrar nesse fundo, né? Então, é um fundo que eu tenho na minha carteira. E aqui nesse site também você pode entrar e observar o relatório gerencial. O que é o relatório gerencial? É o comentário do gestor, onde ele vai acabar mostrando para você como está o desempenho desse fundo aí, no mês. Então, o relatório gerencial, ele é um relatório que sai mensalmente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, distribuição por classe de ativos. Para que esse fundo empresta dinheiro? Para a parte de crédito mesmo, para imóveis, para a taxa aqui de comprar outros fundos imobiliários. Então, é um fundo bem diversificado, tá? Então, esse é o fundo MCR11 que nós estamos analisando. Agora a gente vai analisar um outro fundo aqui, que é um fundo também de papel, né? É um fundo aí que eu recentemente comecei meus aportes nele. Veja, é um fundo que ele está custando R$ 9,37.
é um fundo aqui que tem um dividendo, um rendimento de 15,26% ao ano, e ele está descontado ainda, né? Ele está sendo descontado com 4% aqui de desconto do que ele vale. Então, a liquidez diária também é grande, acima de 6 milhões aqui. E observe que é um fundo que também ele vem pagando muito bem. Em 5 anos, eu vou colocar para vocês observarem, ó, o mínimo aqui que ele pagou foi lá em 2021, né, quando o fundo estava começando, ingressando, né, nos 7 centavos aqui, e depois de 2021, o fundo aqui ele teve a sua mínima pagando 10 centavos. Então a gente pode ver aqui que é um fundo que também podemos levar em conta que é estável os rendimentos. Veja, 12 centavos, 12 centavos, 13 centavos, 11 centavos, e agora, por último, aqui ele está pagando 13 centavos também. Então, é um baita de um rendimento aí, tá? E aqui também você pode observar, né, que nós temos o relatório gerencial. Então, você vai abrir lá o relatório gerencial e vai dar uma estudada aqui do que é o fundo, do que esse fundo ele aloca, né? Por exemplo, aqui, ó, esse fundo é um fundo de papel, ele empresta 74% da sua receita para residencial, para construção de casas e tudo mais. Nós temos aqui, ó, a parte de escritório, né, a parte de shoppings, então ele empresta dinheiro para essas construções aqui. Então, veja, com menos de R$ 10 você consegue ser sócio de vários empreendimentos como este daqui que eu estou mostrando para vocês. Tanto a parte de shopping, de escritório, a parte BTS, que é um locatário que ele quer construir um imóvel daquele jeito para ele, que o contrato geralmente nessas construções já é um pouco maior, né? E aí nós temos o outro fundo, que na verdade esse fundo é um fundo bem diferente desses dois que eu mostrei para vocês, que é o fundo SNEG 11. Esse fundo SNEG 11, a gente chama ele de FIAGRO. Por que que é um FIAGRO? O FIAGRO é um fundo de papel também, só que ao invés de emprestar dinheiro para construir empreendimentos, como eu mostrei para vocês, ele empresta dinheiro para o setor do agro, né? Então é um setor bem perene aqui, é, onde nós temos uma certa estabilidade de rendimentos também. Então ele está custando 9,51, ele entregou um rendimento de 13,89% ao longo de 12 meses, e ele está sendo negociado aqui com PVP menor que 1, ou seja, com desconto também. Então nós temos aqui quase 2 milhões de liquidez diária e a variação de 14%. Olha, se você tivesse entrado nesse fundo há um ano atrás, você teria recebido 14% de valorização, mais aqui a parte dos rendimentos, né? Então, por isso que eu digo, fundo imobiliário é um setor que está sendo muito visado ali pelos investidores. Veja, esse fundo, a não ser lá no primeiro mês que ele foi lançado, em 2022, ele nunca pagou menos de 10 centavos, né, por cota. Então é um baita de um rendimento aí, lembrando que ele está custando R$ 9,50. E por último, aqui nesses 2 últimos meses, ele pagou 12 centavos por cada cota que você tinha dele. E aqui no relatório gerencial, bem rapidinho aqui, para a gente passar para o nosso próximo fundo imobiliário, nós temos aqui o relatório gerencial, deixa eu ir direto aqui para a página 25, que mostra para vocês no que esse fundo imobiliário investe. Então, veja, ele vai investir aqui na Boa Safra, que é a parte de sementes, na parte de café, na parte de laticínios, né? Então, você consegue observar aqui que é um fundo bem diversificado, tanto para o setor eh, agropecuário e também para o setor aqui do tanto de café quanto laticínios e nessas reservas aqui também e revendas. Ou seja, ele empresta lá dinheiro para essa Boa Safra, que para quem não conhece, a Boa Safra é a maior empresa aí de sementes, né, de soja e milho que os agricultores acabam comprando. E o último fundo imobiliário é um fundo de tijolo, que é o conhecido aí da galera, que é o GGRC11. Ele está custando R$ 9,99. Está custando praticamente R$ 10, né? Ainda temos, veja, um fundo que está sendo descontado abaixo do seu valor patrimonial. E esse fundo imobiliário aqui, ele está pagando 11,96 ao ano, né, a cada 12 meses, tem uma liquidez de 7 milhões. E se você compra esse fundo imobiliário, veja, olha aqui como parece um reloginho os rendimentos dele, né? Então, veja, aqui nós temos 9 centavos, 9 centavos, e aí ele começou a distribuir 10 centavos desde 10 de 2024, que ele está nesse patamar de distribuição. E eu não vou abrir o relatório gerencial, porque o vídeo vai ficar muito extenso, mas veja, se você compra uma cota desse fundo imobiliário, você vai ter lá
vai ser dono, né, de 11 empreendimentos logísticos em São Paulo, 5 em Minas Gerais, no Paraná 4, né? O que que é esse fundo imobiliário? Então, esse fundo imobiliário é um fundo logístico. Sabe quando você está viajando lá e passa pela BR, tem aqueles galpões gigantescos onde o pessoal guarda lá, por exemplo, no Mercado Livre guarda suas encomendas, enfim, é esse tipo de segmento que esse fundo investe aí. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui quanto que você gastaria se você fosse comprar apenas uma cota desse fundo, desses fundos que eu mostrei para vocês e qual seria seu rendimento. Veja, então, aqui eu coloquei para vocês o valor, cada um está custando ali um valor um pouquinho diferente, né? 8,72, 9,37, 9,51 e aqui praticamente R$ 10. E aqui eu coloquei o rendimento que eles estão distribuindo aí ao longo deste mês. E veja, se você investir 37,59, você vai comprar uma cotinha de cada um deles e você vai ter um rendimento de 46 centavos todo mês, né? Até quando isso? Até quando você decidir vender essas cotas aí. Teu retorno mensal seria de 1,22% ao mês e por ano, com esses fundos, você teria mais de 14,5% de rendimento. Lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, porque se você investir no CDB, quando você for resgatar ou ele vencer, você vai ter que pagar lá o imposto de renda, né, que já é descontado automaticamente. Agora, olha essa simulação que fiz para vocês aqui. Se vocês investissem, por exemplo, R$ 100, você quer investir R$ 100 nesses fundos imobiliários. Então, eu coloquei aqui que você ia comprar duas cotinhas de MRC11, três cotinhas de Vigir, três cotinhas de Snag e três cotinhas de GGRC. Aqui o valor, né, das cotas e o provento lá, o dividendo que você iria receber. Então, você investiria aqui R$ 104 e você receberia 1,27 por mês. Até quando? Até quando você ficasse por essas cotas. Veja, não, R$ 100 não é nada, né? Aqui você, por ano, você iria ficar com 15,24, né? Somando os 12 meses de rendimento. Se passasse 5 anos, 76, 10 anos, 152 e 30 anos, R$ 457. Agora vamos supor que você quer investir um pouquinho mais. Então vamos supor, vou investir R$ 500. Consegui economizar lá, agora eu vou investir aqui R$ 500. Vamos então colocar aqui, ó, vamos comprar 13 cotas do MRC11, 12 cotas do Vigir, 12, vou colocar aqui, ó, 12 cotinhas do Snag e também vamos colocar aqui 12 cotas do GGRC. Então, 459, dá para a gente comprar um pouquinho mais. Vamos comprar aqui mais duas cotas, mais uma cota, 16 cotas do GGRC. Então, veja, eu coloquei aqui, ó, R$ 500. Então, vamos supor que hoje eu vou investir R$ 500 nesses fundos imobiliários. Por ano, eu vou ter um rendimento de R$ 72,36, sendo R$ 6,03 mensais. 5 anos eu teria um rendimento 361, 10 anos 723 e 30 anos eles teriam me pago aí, pagado para mim R$ 2.170. Então veja, se você investir uma vez apenas, você vai receber esses dividendos. É claro que esses dividendos caem na conta e você vai reinvestindo para aquela bola de neve que eu expliquei no último vídeo, ela começar a crescer aqui, né? Então, fazendo essas simulações rápidas, a gente consegue ver que é um setor bacana de você investir, você consegue ganhar ainda com esses fundos que eu escolhi para você aqui, dividendo, e também você vai conseguir ganhar aqui na valorização da cota, porque eles estão sendo negociados com um valor abaixo do que ela vale. E pode ter certeza que depois, quando a taxa Selic começar a cair, o pessoal vai migrar da renda fixa para a renda variável e a tendência destes fundos imobiliários aí é se valorizar. Tá? Então foi um vídeo rapidinho aqui só explicando para vocês quais são os 4 fundos imobiliários de base 10, no meu ponto de vista, que estão mais atraentes. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você sair comprando esses fundos aqui. E não se esqueça, se você gostou, curte, compartilha e deixa aí nos comentários qual é o fundo imobiliário que você está de olho, tá certo? Então, abraço, até mais, fique com Deus e até a próxima.